Amém? Quero convidá-las nessa noite a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo de número 16. Eu quero ler até o verso número 15 com os irmãos nessa noite. Evangelho de João, capítulo 16, do verso 1 ao verso número 15. Amém? Os irmãos sabem, e eu tenho dito isso, a gente tem procurado ter um domingo aqui em que a gente medita na palavra e a gente pensa a partir da palavra desde amanhã. Primeiro, pela manhã, meditando na primeira epístola de João. Hoje nós meditamos no capítulo 2, do verso 18 ao verso 19. Eu quero, nessa noite, a partir daquilo que pensamos hoje pela manhã, tentar olhar para esse texto aqui e entender alguma coisa a mais para a nossa vida, para a glória de Deus. Amém? Todos encontraram? Diz assim a palavra do nosso Deus, que é todo poderoso. Tenho-vos dito estas coisas, para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar, julgará com isso tributar culto a Deus. Isso farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Ora, essas coisas vos tenho dito para que, quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vos-las disse. Não vos-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco, mas agora eu vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vos-lo há de anunciar. Vamos orar ao Senhor mais uma vez nessa noite? Nosso Deus e nosso eterno Pai, bendito seja o teu nome, exaltado seja o Senhor. Só o Senhor é Deus e em tempo algum haverá outro como o Senhor. Fala ao nosso coração, edifica a nossa vida, dá-nos graça, dá-nos a tua palavra, dá-nos a verdade, porque é ela que nos alimenta, é ela que nos sustenta, é ela que nos fortalece, é ela que nos liberta, é ela que transforma a nossa vida. Então, seja propício a nós nessa noite, e para a tua glória venha falar ao nosso coração, edificar a igreja do Senhor nesse lugar, para a honra e glória do teu nome, e para isso precisamos da sua palavra. Por isso te suplicamos, dá-nos a tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, pensando a partir do que estudamos hoje pela manhã, nós entendemos que a fé, como estudamos pela manhã, diz que essa já é a última hora. Eu deixei para os irmãos hoje de manhã, a partir da Escritura, que a última hora compreende o período entre a ressurreição de Jesus e a segunda vinda de Jesus, quando ele virá buscar o seu povo, buscar a sua igreja, não é? Ou virá dar o epílogo, o final, a história, não é? Então, veja bem, uma das características, dentro desse período, o que vai caracterizar esse período, é o aparecimento de falsos mestres, o aparecimento de falsas doutrinas, é o aparecimento de coisas que vêm para não admitir Jesus Cristo
tal qual ele é revelado na Escritura, na palavra de Deus. Ou seja, é a tentativa da construção, ainda que seja teológica, se é que a gente pode dizer assim, de um Cristo muito modelado pela imaginação do homem, pelos desejos do homem, pela vontade do homem, ou por alguma expectativa humana. E aí o que a gente percebe é que isso tem acontecido historicamente. Se a gente consulta a história, a gente vê os períodos difíceis que a igreja enfrentou. Os mais difíceis que a igreja enfrentou foi quando algum tipo de heresia, que não admitia Jesus como Cristo, como Senhor, como Salvador, penetrava no meio da igreja, e penetrando no meio da igreja, causava problemas, causava divisão, causava um enfraquecimento, porque a igreja, ela só será forte de fato e de verdade, enquanto ela se mantiver firme na palavra de Deus. Então, pensando nisso, nesses acontecimentos históricos, nós não podemos deixar de fazer uma leitura do tempo que nós estamos vivendo nele, e nós precisamos perceber que a nossa vida precisa ser identificada com a vida dos discípulos, porque é sobre eles que está edificada a nossa fé. Por quê? Porque é sobre o fundamento que eles deixaram para nós. Nós estamos estudando aqui a primeira epístola de João, porque parte desses fundamentos estão lá naquela epístola. Estamos meditando na palavra de Deus, no Evangelho de João nessa noite, porque o fundamento está aqui. Então nossa fé está alicerçada sobre o fundamento que Deus deu à nossa vida por meio da vida deles. Então a nossa vida como igreja do Senhor precisa ser identificada com a vida deles. E hoje nós temos vivido, no tempo que nós estamos vivendo, do evangelho que busca fugir da perseguição, da oposição, e o evangelho que procura tornar a mensagem de Deus um atrativo, um entretenimento para a vida das pessoas, para que assim o caminho seja mais fácil, mais tranquilo, sem nenhum tipo de pressão, ou de opressão, ou de oposição. Se os irmãos estão entendendo o que eu estou falando, eu espero que estejam, porque veja bem, o que é ser identificado com eles? Veja o que está escrito: eles vos expulsarão das sinagogas. Ou seja, eles eram judeus que haviam se convertido a Cristo Jesus, e Jesus veio para os judeus, não é verdade? Veio para o que era seu, mas os seus os rejeitaram. Mas eles, no começo, no princípio, eles eram judeus, eles não abandonaram a sinagoga, mas por causa de Jesus, foram expulsos da sinagoga. Tem certos meios, lugares hoje, se você chegar e pregar o evangelho tal qual ele está na palavra de Deus, você vai ser expulso de lá, não tem lugar lá para você, ou então você vai ter que ficar lá caladinho e não influenciar ninguém, não falar a ninguém, senão você vai ser persona non grata naquele meio. Estão entendendo o que eu estou dizendo para vocês? Porque ser identificado é saber que nós não pregamos um evangelho que faz média com as pessoas e que amacia a mensagem, não. Pelo contrário, está escrito aqui, eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Veja bem, a identificação faz com que as pessoas, por causa do conhecimento correto de Deus, de quem é Jesus de fato, nos expulse e deseja até mesmo que a gente não esteja mais nesse mundo para não atrapalhar os seus propósitos. Mas veja bem o que Jesus diz: mas isso farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Essas pessoas são como aquelas que o apóstolo Paulo escrevendo de Timóteo diz que nos últimos dias os homens sentirão assim como que um comichão nos ouvidos, uma coceira no ouvido, um incômodo no ouvido ao ouvir a sã doutrina, ao ouvir a palavra de Deus. Estão entendendo? Então, quando eles ouvirem isso vai ser uma coisa desagradável, desconfortável, uma coisa esquisita, estranha, que eles de fato, de verdade, não querem ouvir. Aí Jesus está dizendo aqui, eles farão isso porque eles não conhecem o Pai nem a mim. Se nós lembrarmos do que nós estudamos hoje de manhã, a palavra do Senhor diz que nós recebemos a unção do Santo. E o que é a unção do Santo? O Espírito de Deus habita em nós. E como o Espírito de Deus habita em nós, nós temos o conhecimento do Pai e do Filho. Estão entendendo? Nós temos o conhecimento do Pai e do Filho. Nós sabemos quem é Deus, nós sabemos quem é Jesus Cristo, nós sabemos quem é o Pai e nós sabemos quem é o seu Filho, que Ele veio, se tornou homem e deu a vida na cruz do Calvário para nos redimir e nos reconciliar com Deus e nos tornar filhos de Deus. Então nós conhecemos tanto o Pai quanto o Filho.
Mas Jesus disse que as pessoas que nos perseguem, ou que perseguem aqueles que sustentam a verdade e a sã doutrina, fazem isso porque não conhecem nem o Pai e nem o próprio Filho. Mas a verdade é que esses que não conhecem, não significa que eles não falem do Pai e do Filho. Falam sim, mas como eu disse no princípio, formando uma imagem muito humana de quem é Jesus, e não absorvendo a imagem bíblica que revela para nós quem de fato é Jesus. Então veja bem, Jesus diz que essas coisas ele está dizendo para eles, para que quando elas acontecessem, se recordassem. E se a gente ler o livro dos Atos dos Apóstolos, e a história dos apóstolos, a gente vai ver que todas as coisas aconteceram na vida deles. Agora, um erro da igreja é pensar que essas coisas aconteceram só com os apóstolos, mas não. Se você vê a história da igreja, isso aconteceu durante a história da igreja. O martírio fez parte da história da igreja por muitos séculos. O martírio faz parte da igreja nos dias que nós estamos vivendo. Nós temos pessoas que morrem por Jesus no mundo quase todo mês. Não sei se vocês sabem disso. Pessoas que estão nos lugares onde na semana que vem, inclusive, nós teremos aqui o DIP, o Dia da Igreja Perseguida. Pessoas que vivem em lugares onde a igreja de Jesus ela é perseguida, e pessoas que às vezes para sustentar a sua fé, sustentam a sua fé com a vida, até hoje. O preço da sua fé é a sua vida. Mas o evangelho oposto a isso, e que tem crescido grandemente no nosso país, né, especialmente, que para mim é um pseudo-evangelho, ele não é perseguido. Muito pelo contrário, ele tem muitos atrativos, porque, de certa forma, passam exatamente a mensagem que o homem quer, é uma mensagem antropocêntrica, e essa não é a mensagem que revela Jesus Cristo exatamente como nós aprendemos sobre ele na sua palavra. Estão entendendo? Então, veja bem, eu estou tentando passar por esse início do texto. Jesus está dizendo, olha, mas eu estou dizendo essas coisas para vocês, e nenhum de vocês me pergunta para onde eu vou, né? Mas, porque eu tenho dito essas coisas, parece que o coração de vocês ficou contristado, ficou triste. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. E o Consolador aqui que Jesus está falando é o Espírito Santo. Se a gente ler a palavra do Senhor no livro de Ezequiel, por exemplo, o propósito de Deus sempre foi colocar dentro de nós o seu Espírito. No Antigo Testamento o povo de Deus não teve esse privilégio. Deus lá ele se manifestava, o Espírito se manifestava, mas não habitava a pessoa. Esse privilégio é um privilégio da igreja. Então, o Senhor Jesus está dizendo aqui que quando o Espírito Santo viesse, ele não viria simplesmente para uma manifestação na vida da pessoa. Eu acho interessante que há uma parte da igreja que até hoje celebra o Espírito Santo como uma manifestação passageira e não percebe que ele está presente em nosso meio o tempo todo. Aliás, se ele não estiver presente aqui nessa noite, nem igreja aqui nós somos. Estão entendendo? Então, o que acontece? Jesus disse assim, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Mas quando ele vier, se eu for, né, eu vos enviarei. E quando ele vier, aí nós vamos ver a malignidade do pecado, e por que esses falsos mestres se levantam. O homem, infelizmente, isso, digo o homem, nós também, somos extremamente inclinados ao pecado. Mesmo salvos pela graça de Deus, mesmo transformados pelo Evangelho de Jesus, mas há uma natureza terrena em nós que ainda é inclinada para o pecado, não é? E por isso a gente vive numa luta constante e diária para que não sejamos mais dominados pelo pecado, para que o pecado não conquiste a nossa vida, alcance a nossa vida e transtorne os planos e os propósitos de Deus. Mas aqui a gente vê a malignidade dele, o que ele produziu na vida do homem, porque ele diz assim, olha, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros, mas quando eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque o homem é incrédulo por natureza.
Incredulidade é o que predomina no coração do homem, não fé. O homem só crê em Deus porque ele recebe a fé como um presente gracioso da parte de Deus. Porque se Deus não der fé ao homem, jamais ele terá por si mesmo, porque o que o homem é por natureza é incrédulo. Vocês estão entendendo? O homem é um incrédulo por natureza. Se você já foi descrente um dia, se você não nasceu num lar cristão, não foi discipulado num lar cristão, mas experimentou as agruras, as coisas ruins do mundo, do pecado, você sabe do que eu estou falando. Se você passou por lá, você sabe do que eu estou falando. Eu passei por lá e sei o que é isso. Incredulidade, uma vida que é vivida sem Deus, que Deus só serve se Ele me servir. Ele só tem valor quando Ele faz alguma coisa por mim, mas Ele não tem valor para que a minha vida se volte para Ele, e eu me submeta a Ele, à vontade dEle, aos desígnios dEle, eu olhe para Ele e busque a Ele. Não. Deus, Ele tem valor para mim enquanto eu faço alguma coisa. Por quê? Porque meu coração é incrédulo. Eu só entendo Deus como uma força maior, como uma força de cima, que está lá, para quando eu precisar de alguma coisa, eu dizer: Deus me acode, Deus me ajude, Deus tem misericórdia de mim. E não ser para eu me aproximar dEle, para eu entender que Ele é o Criador de todas as coisas, que Ele é o Senhor e sustentador de todas as coisas, que eu sou um homem pecador, miserável, que preciso da sua graça, que preciso da sua bondade. Não, não é para isso que o homem se aproxima de Deus. O homem se aproxima de Deus igual no Evangelho de João, capítulo 6. Jesus faz um milagre, multiplica os pães, e aí ele passa para o outro lado do lago ou do mar. E quando ele passa para o outro lado, a multidão procura ele a noite inteira. É assim que o homem busca a Deus. Aí quando encontra Jesus no outro dia, do outro lado, diz assim: onde é que o Senhor esteve? A gente procurou o Senhor o tempo todo, quase que o nosso pão vai embora. Entenderam? Aí quando eles chegam lá, Jesus para eles: vocês estão me procurando não porque vocês viram sinais, mas vocês estão me procurando porque vocês comeram pão e se fartaram. É assim que o homem busca a Deus. O capítulo 6 de João é um retrato muito nítido, muito claro. E lá, quando Jesus prega o verdadeiro evangelho, sabe o que acontece? Vai todo mundo embora. Só ficam os discípulos. E Jesus se volta para eles e diz assim: vocês não querem ir também não? Sabe por quê? Porque o homem é incrédulo. O homem quer Deus enquanto Deus lhe faça bem. Mas se as coisas se transtornarem e não melhorarem, Deus para quê? Ou se elas melhorarem e eu não tributar isso a Deus, eu preciso de Deus para quê? O homem é incrédulo por natureza. E o único que pode remover essa incredulidade do coração do homem é o Espírito Santo de Deus. Só o Espírito Santo pode tirar a incredulidade do coração do homem. E Ele o faz pela palavra de Deus. A segunda coisa, convencerá o mundo do pecado, da justiça. O homem precisa ser conscientizado da justiça de Deus e não dessa justiça do mundo, até porque no mundo nós não gozamos de muita justiça não. Esse mundo é um mundo de injustiças. Agora, quando o homem é conscientizado da justiça de Deus, é diferente. Ele se torna um arauto dessa justiça. Ele se torna um proclamador dessa justiça, porque ele não somente a conhece e a proclama, mas ele procura vivê-la na sua vida. É por isso que a igreja do Senhor Jesus, ela não depende de estruturas políticas para poder fazer alguma coisa por alguém, embora alguns ainda confiem nesse tipo de instrumentalidade. Mas a igreja do Senhor Jesus, ela depende simplesmente da sua vida de corpo, para que quando ela enxergue uma necessidade na vida de alguém, ela se ajunte e possa de alguma maneira suprir aquela necessidade de alguém, porque essa é a justiça de Deus. A justiça de Deus se revela no Evangelho do mesmo jeito que o ministério de Jesus revelou essa justiça. Como? O Senhor Jesus, o ministério dele definido de forma sintética, foi assim para nós: percorria Jesus todas as cidades e povoados, fazendo o quê? Curando toda sorte de doenças e enfermidades, expulsando demônios, pregando e ensinando a palavra do reino de Deus. Não é isso que nós aprendemos? Essa é a síntese do ministério de Jesus. Ele percorria, mas ele se identificava com as pessoas. Não é simplesmente chegava num lugar e pum, fazia milagre aqui, pum, fazia milagre ali, e era explosão de milagre aqui, como alguns gostam de usar. Não, Jesus chegava e se identificava com as pessoas. Em alguns lugares ele entrou por causa de uma só pessoa naquela cidade. A princípio, claro.
Para mim, Jesus, quando vai para a cidade de Naim, ele vai por causa daquela mulher que está saindo para ir para o sepultamento do seu filho único, que era a sua esperança, uma viúva que só tinha um filho homem único e que esse menino morreu. Imagina, viúva sem um filho homem para sustentá-la na cultura judaica, o que isso representaria para ela? Jesus vai até aquela cidade se compadecer daquela mulher. Isso é a justiça de Deus revelada. Olha, Jesus entra lá em Gadara, ele vai lá naquela cidade onde está aquele homem que vive no sepulcro, ele vive nas cadeias, ele vive preso não com cadeias, porque muitas vezes colocaram cadeias nele, ele arrebentou elas e se libertou delas. Não, ele vive na prisão do cemitério, ele vive uma vida nos sepulcros, um homem que não tem uma vida, um homem que parece um bicho, parece um trem esquisito, que muitas vezes foi preso com cadeias, trazido para o meio da cidade, mas ele se arrebentava aquelas cadeias e voltava para lá e vivia naquele lugar. Jesus entra naquele lugar por causa da vida daquele homem, transforma a vida daquele homem e faz daquele homem um missionário em Decápolis, para dar o seu testemunho em 10 cidades. Isso é a justiça de Deus. Isso é ser convencido da justiça de Deus. Vocês estão entendendo? É olhar para Jesus e ver como ele manifestou a justiça de Deus. Jesus não dependeu jamais das estruturas políticas, mas ele dependeu simplesmente do poder do Espírito Santo. Como nós, a igreja, também devemos depender. Agora a igreja hoje ela está doida para fazer aliança política. Ela está doida para buscar os favores políticos. Ela está doida para buscar a sua maneira de viver a partir desses propósitos. O problema é que para se fazer isso, nós precisamos corromper a mensagem que nós pregamos no púlpito. E quantos já fizeram isso? Já venderam o seu ministério? Quantos já venderam a sua igreja? Quantos, quando chega um momento de política, tem que colocar um político aqui para fazer a sua campanha dentro da sua igreja? Quantos já venderam o seu ministério? Eu dou graças a Deus porque essa igreja aqui, jamais um político, pelo menos no período que eu sou pastor, e eu creio que os outros também no passado não, jamais um político veio aqui para fazer a sua propaganda política, para tentar ganhar os votos desse povo aqui. Porque a nossa justiça se manifesta através do Evangelho, não é através das estruturas desse mundo. Ela se manifesta na nossa consciência de quem é Cristo Jesus para nós. E aí, quando nós fazemos alguma coisa, nós fazemos por causa dessa consciência, porque Ele nos convenceu da justiça, e nós somos agora os arautos da justiça sobre a face dessa terra. Mas Ele nos dá uma outra consciência também, a consciência de que o príncipe desse mundo já está julgado, ou seja, nós lutamos contra o inimigo que se levanta contra nós, mas ele já está vencido pelo Senhor Jesus Cristo. Mas a nossa vitória não está na nossa força, a nossa vitória não está na nossa capacidade, a nossa vitória não está no tanto que nós oramos, a nossa vitória não está no tanto que nós lemos a Bíblia, embora para ser bons crentes a gente precisa de todas essas coisas, mas a nossa vitória está simplesmente no fato de que agora nós estamos em Cristo e o Espírito de Deus habita em nós. E Ele nos dá a consciência de que o inimigo das nossas almas, ele já foi vencido. Ele vai se levantar, ele vai fazer oposição, mas ele está vencido em Cristo Jesus. Agora o detalhe é que ele está vencido em Cristo Jesus, em Jesus Cristo, e não no estereótipo que se forma dele, não a imagem que nós temos dele, mas em Cristo, aquele que é revelado por esse livro, pela palavra de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo para vocês nessa noite? Então veja bem. Então depois de dizer isso, de dar essa consciência para os discípulos, Jesus fala uma coisa aqui: eu tenho muito para vos dizer ainda, mas a vocês ainda não podem suportar. Ou seja, Jesus ele traz a revelação de Deus para os seus discípulos até um ponto em que eles podem suportar. Mais do que ele deu até ali, ele não poderia dar. E ele diz, olha, mas quando vier o Espírito da verdade, ele vai dizer assim, quando porém vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. E aqui para mim é o ponto principal da mensagem que eu quero trazer à vida dos irmãos essa noite. Mas antes disso eu quis mostrar para os irmãos que o Espírito de Deus, quando age na nossa vida, ele arranca do nosso coração a incredulidade,
nós passamos a crer em Deus por meio de Jesus Cristo, nós passamos a ser instrumentos da justiça, ou seja, representação da justiça de Deus sobre a face da terra, e nós temos uma convicção, embora nós tenhamos um inimigo que se levante todos os dias contra a nossa vida, ele já está vencido em Cristo Jesus, certo? Mas ele não deixa de se levantar, ele não deixa de fazer oposição. Aí Jesus diz: olha, vocês não podem suportar tudo que eu tenho para dizer agora, mas quando vier o Espírito, aqui ele já não chama ele de Espírito Santo ou Consolador, ele chama ele de quê? Espírito da verdade. E aqui que eu peço aos irmãos que a gente possa atentar, levando em consideração aquilo que nós estudamos hoje pela manhã. Irmãos, nós enquanto igreja, precisamos entender uma coisa: a nossa busca, a nossa peleja, a nossa batalha é pela verdade. Nós buscamos conhecer a verdade. O Senhor Jesus, nesse mesmo Evangelho de João, capítulo 8, verso 32, muito conhecido na igreja, diz o quê? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que liberta a vida do homem é a verdade, mas não é a minha verdade, não é a sua verdade, não é a verdade da igreja A, B ou C, é a verdade do Evangelho. É conhecer a Cristo como Ele é revelado por Deus nos Evangelhos, especialmente, é lógico, através dos outros livros também, mas nós precisamos saber quem é Jesus a partir da Escritura. Essa libertação acontece na nossa vida, e aí eu posso dizer, esse Espírito da verdade, o Espírito Santo, ele nos guia sempre nesse livro, a verdade. O grande problema do homem é quando ele acha que ele tem que dar sentido a alguma linha, a alguma fala desse livro. Aqui eu concordo demais com o Calvino. O Calvino diz o seguinte, e olha que eu sou professor no seminário de hermenêutica, e na hermenêutica há um princípio, né? A hermenêutica em si é o que? A arte da interpretação, de você conseguir interpretar um texto. Mas aí eu gosto muito da frase do Calvino, que diz assim: olha, a Escritura não precisa de intérprete, ela interpreta a si mesma. Vocês estão entendendo? Qual que é então a nossa tarefa quando nós estamos interpretando a Escritura? Saber o que ela quer dizer. De que maneira eu digo isso para vocês? No Antigo Testamento, quando Deus levantava um profeta, esse profeta chegava diante do povo e dizia o quê? Olha, eu quero dizer uma coisa para vocês aqui, ouçam o que eu tenho a dizer. Era isso que o profeta dizia? O profeta, quando chegava diante do povo, ele dizia assim: assim diz o Senhor. E ele não podia mudar uma vírgula, um nada daquela mensagem. Ele tinha que reproduzir aquela mensagem de forma integral para a vida do povo, porque ela era uma mensagem vinda da parte de Deus para o seu povo. Estão entendendo? Então, quando o Calvino está querendo dizer para nós, o que ele está querendo dizer quando ele está dizendo a Escritura não precisa de intérprete, ela interpreta a si mesmo? Significa que quando eu, por exemplo, pastor Sandro, chega aqui nessa noite para pregar o Evangelho, eu não tenho que dizer para vocês, eu quero dizer isso para vocês, eu tenho isso para dizer para vocês. O que vocês devem esperar que eu faça, todas as vezes que eu pregar o Evangelho, toda vez que eu pregar a palavra aqui, é dizer assim, assim diz as Escrituras. Porque a verdade, ela vem das Escrituras, ela não é minha, ela não é sua, ela não é de ninguém, ela é de Deus. Os irmãos estão entendendo? A verdade não é nossa, a verdade é de Deus. A verdade que liberta o homem não é o meu pensamento positivo, não é a ideia que eu tenho a respeito de um texto, não é o que eu penso a respeito de uma coisa. É por isso que a gente precisa, como intérprete da Bíblia, gastar tempo estudando a Bíblia. Gastar tempo, especialmente a gente que vem aqui para frente, tem essa responsabilidade de falar. E olha que eu não quero justificar nada, essa é a nossa responsabilidade. A gente poderia não fazer isso se a gente escolhesse outra coisa, mas Deus escolheu a gente para fazer isso. E quando a gente chega aqui, a gente precisa realmente estudar e se dedicar a conhecer, a entender, a compreender o texto, para a gente chegar aqui e dizer uma coisa: assim diz a Escritura. Não é nós que dizemos, não é a nossa ideia, não é o nosso pensamento, não é o que achamos,
não é o que entendemos, é o que a Bíblia diz, porque é isso que tem poder para transformar a vida da pessoa, é isso que nos sustenta enquanto igreja, é isso que o salmista quis dizer, habita na terra e alimenta-te da verdade. A verdade é Deus revelado a nós por meio desse livro. A verdade é aquilo que nós encontramos na Escritura, não é um conceito vago que nós aprendemos, não é uma confissão positiva, as coisas vão dar certo, vai dar tudo certo, basta você crer, basta você ter fé, basta você colocar sua fé em ação e as coisas vão dar certo. Não, nada disso. Muito pelo contrário, vai acontecer se Deus quiser, porque quem está no controle da nossa vida é o Deus soberano. Ele tem poder para fazer o que Ele quiser, mas as coisas só acontecem se forem da sua vontade, se Ele tiver um propósito. Então, quando Jesus disse assim, quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, significa que nós precisamos ter uma condução na vida da igreja pelo Espírito Santo de Deus. E como é que o Espírito de Deus nos guia pela verdade, nos conduz pela verdade dentro da vida da igreja? Por meio da sua palavra. Então, a razão de tantos crentes hoje estarem sendo seduzidos e começando a namorar com falsas doutrinas, e eu digo falsas doutrinas não que se levantam de maneira oposta, declarada contra Cristo, mas não, que não revelam Cristo como a Escritura diz que Ele é, que mostram Cristo travestido. Hoje se mostra um Cristo para os jovens bacana, legal, joia, meu amiguinho, o cara. Quer fazer de Jesus o meu amiguinho que eu tenho para fazer as minhas diversões, os meus compartilhamentos. Não é não. Ele é o Senhor da glória, Ele é o Deus Todo-Poderoso, é aquele que deu a sua vida na cruz do Calvário, para salvar desde a mais tenra criança que nós tenhamos aqui na igreja, até o mais idoso. Os irmãos estão entendendo? É um evangelho para atrair as pessoas, como outro dia eu disse aqui, ouvindo o Paul Washer dizer, é um evangelho que pega a noiva de Cristo e não prepara ela para a vinda dele, porque um dia ele virá para se encontrar com ela, para tomá-la eternamente, mas não, é uma noiva que está vestida como uma prostituta, e não ataviada para o encontro com o seu santo noivo. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Estão vestindo a noiva de Jesus como uma prostituta. E não ataviando ela de forma santa, pura. Como via de regra, as noivas se ataviam para o seu casamento. Via de regra, se vestem de branco. Não é assim que é? Via de regra. Lógico, tem exceções à regra. E esse branco, vocês acham que significa o quê? Para esposar, para demonstrar pureza. É bem verdade que muitas hoje se vestem de branco, mas não tem pureza nenhuma. É só o evento. Mas nós que somos do Senhor, essa brancura da roupa deveria se expressar especialmente na brancura da alma. Estão entendendo o que eu estou dizendo? O que significa ser guiados a toda a verdade? É sermos libertos do erro, é sermos libertos e guardados da falsa doutrina e do falso entendimento. Precisamos de uma renovação, precisamos de uma restauração. Deixa eu falar uma coisa, algumas pessoas se encantam com esses lugares hoje, onde esses falsos ensinos têm sido passados, por causa das obras que eles realizam. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, não são só eles que realizam não. Há muitas pessoas aí que têm muito dinheiro no mundo, que realizam muito mais obras sociais do que a igreja, que às vezes tem muito recurso e não faz nada. E há pessoas que eles na verdade são ateus e fazem muito mais do que muitas igrejas que dizem conhecer a Deus. Então, fazer obra não significa nada diante de Deus. O que significa diante de Deus, preste atenção, é crer em Jesus, em quem Ele é,
a partir da palavra de Deus. É crer em quem Jesus é a partir dessa revelação aqui, que é a palavra de Deus. E olha bem o que Jesus diz. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Olha o que Jesus fala. Porque não falará por si mesmo. Ou seja, essa mensagem é a mensagem que vem de Deus. Jesus, quando estava realizando o seu ministério terreno, ele disse assim: as palavras que eu falo para vocês, eu digo elas como eu as ouvi onde? Na presença do Pai. Não é isso que Jesus disse? Eu digo para vocês exatamente como eu ouvi na presença do Pai. Ele ouviu de quem, então? Do Pai. Então a palavra do Evangelho é a palavra que vem de Deus, o Pai. Então veja bem, quando vier, ele vos guiará a toda a verdade. Por quê? Porque toda a verdade procede de Deus, não procede dos homens. Ele diz assim: porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Agora, preste atenção nesse próximo versículo. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vulo há de anunciar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O Espírito Santo não está aqui nessa igreja nessa noite para dizer: você é o melhor de Deus, você é o queridinho de Deus, você é o amadinho de Deus. Olha, meu servo, eu te amo demais. Meu servo, eu tenho um carinho especial por você. Meu servo, você é meu queridinho. Meu servo, você é meu bibelozinho. Não. O Espírito Santo não está aqui para trazer uma mensagem de Deus direto para você, a respeito de você. O Espírito Santo está aqui para trazer uma mensagem a respeito de você. Mas antes de fazer isso, ele tem que trazer Cristo ao seu coração. Ele está aqui nessa noite para glorificar Jesus Cristo no seu coração. Ele não está aqui para depois de eu terminar de pregar essa mensagem, você sair por aquela porta e dizer: nossa, o pastor deu uma palavra lá boa. Ou então dizer: nossa, não gostei nem um pouquinho da palavra que o pastor pregou hoje à noite. Bom, isso pode acontecer. Mas o Espírito, nenhuma coisa nem outra veio do Espírito. Pode ter certeza. Porque o Espírito Santo, ele está aqui nessa noite. E ele procura, durante a pregação dessa mensagem, durante as músicas que nós cantamos aqui, durante as orações que nós fazemos aqui, em tudo, sabe o que o Espírito Santo está procurando fazer? Glorificar o Senhor Jesus Cristo. O grande problema é que as pessoas estão vindo para a igreja hoje pensando que elas têm que ser reconhecidas, pensando que elas têm que ter um lugar agradável a elas. Elas têm que ter um lugar onde elas se sintam bem acomodadas, bem aconchegadas, um lugar onde elas sintam o seu ego muito bem massageado. Perderam a noção do que significa culto. O Silas falou hoje de manhã que nós precisamos estudar, depois a gente pode partir para esse lado e estudar a teologia do culto. Mas culto, centro do nosso culto, Jesus Cristo de Nazaré. Jesus é o centro do culto, e o Espírito de Deus, quando trabalha na vida da igreja, trabalha para glorificá-lo em todo o tempo. O Espírito não vem para glorificar a si mesmo, ele vem para glorificar Jesus. E sua obra redentora, sua obra santificadora, sua obra transformadora, sua obra provedora, toda a obra de Jesus sobre a nossa vida, tudo. Mas o centro de tudo na vida da igreja tem que ser o Senhor Jesus. Os irmãos estão entendendo isso? Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje nós estamos com um problema. Nós precisamos, e estamos meio sem jeito de resolver. Nós estamos com um punhado de gente sofrendo por causa das suas decepções amorosas, por causa das suas expectativas frustradas, por causa dos seus desejos não realizados, por causa da sua inconformidade com a vida, seja ela sua vida profissional, seja ela sua vida relacional, inconformidade com a casa que nasceu, inconformidade com a vida que viveu, inconformidade com uma série de coisas na vida.
Então as pessoas estão tão inconformadas, estão tão chateadas, estão de certa forma tão sofridas, não é? Mas elas acham que então elas têm que ir para um lugar onde elas vão gozar de uma atenção especial, e ali elas vão receber uma palavra que seja quase que exclusivamente para ela. O Espírito Santo não vai fazer isso não. Sabe o que o Espírito Santo vai fazer? Ele vai tratar o coração dessa pessoa, que chega achatada pela vida, que chega amarrotada pelas circunstâncias, às vezes da sua criação, do seu desenvolvimento, às vezes pessoas que foram abusadas, pessoas que foram maltratadas, pessoas que sofreram não só abuso sexual, mas vários tipos de abuso na vida, pessoas que foram realmente desprezadas na vida, tiveram a alma achatada. Mas sabe o que o Espírito Santo faz para transformar a vida dessa pessoa? Ele não precisa psicologizar uma mensagem e falar para começar a colocar essa pessoa lá em cima para que o ego dela seja trabalhado, ela se sinta melhor. Sabe o que o Espírito Santo faz para transformar a vida dessa pessoa? Revela para ela a grandeza de Jesus Cristo. Revela para ela quem é Jesus Cristo. E aí, quando ela aprende quem é Jesus Cristo, ela aprende que Jesus Cristo transforma, remove todos aqueles traumas, arranca da sua alma tudo aquilo que foi feito de mal, tudo aquilo que foi causado na vida dela é transformado quando ela conhece quem é Jesus Cristo. Ela entende que Jesus Cristo a ama, apesar dela ser indigna dele. Vocês estão entendendo? Jesus Cristo transforma o seu ser, Jesus Cristo transforma a sua vida, e quando o Espírito Santo então vem trazer a mensagem, vem trazer a palavra, o que ele faz? Ele glorifica Jesus no coração de uma pessoa assim, para que essa pessoa sinta prazer na vida, ela entenda o que realmente é existir, e o existir que realmente vale a pena, que tenha sentido. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se o Espírito de Deus glorificar Jesus no coração, nunca mais você será a mesma pessoa. Nunca mais você será a mesma pessoa se você experimentar no seu coração o Cristo glorificado. Porque o Cristo glorificado não é só o Cristo glorificado que habita eternamente no céu, não. É o Cristo que um dia desceu a essa terra para se identificar com você no problema que você tem, na enfermidade que você tem, na mazela que fizeram com você, na maldade que aprontaram com você, no trauma que colocaram sobre a sua vida. Se Cristo for glorificado, você vai ver que Ele se identifica com você nesse problema e transforma a sua vida. Mas não precisa colocar a sua estima lá em cima, não. Basta dirigir seus olhos para Cristo Jesus. Preste atenção no que eu estou falando. Não precisa aumentar a sua autoestima. Só precisa que os seus olhos se dirijam para Cristo. Hoje, eu tenho visto uma mensagem ser pregada para colocar a estima das pessoas para cima. Elas têm que se sentir bem. E para se sentir bem, não pode falar de pecado. Tem que arrancar a mensagem que fala sobre pecado. Não. A primeira coisa que o Espírito Santo faz na vida de uma pessoa é convencê-la do pecado, da sua incredulidade. Porque se ela não for convencida do pecado, jamais será feliz. Porque no pecado, ninguém jamais será feliz. Estão entendendo? Então o Espírito Santo precisa convencer o homem do pecado, para arrancar o pecado dele e glorificar Jesus no lugar. Entende? E aí Jesus liberta a vida desse homem. Irmãos, tem muitas pessoas que estão se dirigindo ao lugar de culto nesses dias. E chegam lá, não é um culto a Deus que tem sido prestado, mas geralmente tem uma personalidade nesses lugares sendo cultuada. Tem uma estrutura montada de culto, mas que Cristo Jesus não é o centro. Esse é o que a gente chama de neognosticismo. As novidades que nós temos visto e presenciado. Não se deixe encantar, não se deixe levar. Olhe para o Evangelho. Olhe para o que Jesus disse: Ele me glorificará. A pergunta que você tem que fazer é se você enxerga a glória de Jesus ali. Se você consegue enxergar o seu Salvador ali. Por quê? Veja bem, por que ele disse que Ele me glorificará? Porque Ele há de receber do que é meu. Então o que o Espírito Santo tem é Cristo.
O que ele tem para passar é Cristo, porque ele há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então o Espírito Santo trabalha o tempo todo para revelar Cristo ao coração do homem. Cristo ao coração da igreja, para aumentar o conhecimento de Cristo no coração da igreja, de tal maneira que Cristo tem que ser o centro da igreja, Cristo tem que ser o centro do louvor, Cristo tem que ser o centro da pregação. Se Jesus não for o centro da mensagem que nós pregamos aqui, tem alguma coisa errada com essa mensagem. Ele tem que ser o centro de todas as coisas. Por quê? Porque é o Espírito que faz a igreja existir como tal, não é? E Jesus está dizendo, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então não existe culto onde Cristo não é o centro. Estão entendendo? Você quer saber se um culto que está acontecendo num lugar é um culto de fato? A pergunta que você tem que fazer, Cristo está sendo glorificado aqui? Ele é o centro de todas as ações aqui? Ou tem uma outra pessoa no centro? Ou tem alguém roubando esse lugar? Ou tem alguém tomando para si esse lugar? A palavra diz, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. E Jesus diz, emenda, tudo quanto o Pai tem é meu. Aleluia. Por isso é que vos disse, Jesus aqui, no seu ministério terreno, mais uma lição de humildade. Eu digo que ele há de receber do que é meu, por quê? Porque tudo quanto o Pai tem é meu. Vocês estão entendendo o que Jesus está dizendo? O que eu tenho, o que o Espírito vai proclamar para vocês, que é meu, não significa que ele seja propriamente meu, mas tudo quanto o Pai tem é meu. Então significa que quem o Espírito Santo glorificará é Jesus, porque quando Cristo for glorificado no meio da igreja, em Cristo quem será glorificado? O Pai. Estão entendendo? O culto tem que glorificar, tem que centralizar essa trindade bendita, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo glorificando Jesus, e Jesus glorificando o Pai. Como ele está fazendo aqui, olha, ele disse assim, olha, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse, que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Em outras palavras, quando o Espírito recebe do que é meu, ele recebe do que é do Pai, porque tudo quanto o Pai tem, eu tenho também é meu. Meus amados irmãos, se aquilo que nós estamos recebendo não vem de Deus, nós vamos rejeitar isso. Isso não glorificará Jesus e não abençoará a nossa vida. E eu estou aqui como pastor nessa noite, exortando a vida dos irmãos a um alerta. Preste atenção com o que você ouve. Preste atenção com o que você vê. Hoje, muitos anticristos têm saído pelo mundo, como nos dias de João. Hoje o texto o texto que estudamos, diz exatamente isso. Muitos anticristos têm saído pelo mundo. Muitos pregando Jesus, sem contudo mostrar Jesus como o centro precioso dessa mensagem. Sem colocar Jesus no seu devido lugar, dando centro a Ele, dando a primazia a Ele. Revelando Ele como Ele de fato é, manifestando Ele como de fato Ele é, quem de fato Ele é. Então, temos muitas vozes, como lemos em João hoje, pela manhã, podemos fazer a mesma leitura agora, muitos anticristos têm saído pelo mundo, propagando uma mensagem, que hoje, acima de tudo, ela é extremamente antropocêntrica, o homem está no centro dessa mensagem. Parece que as músicas que são cantadas, quantas? O homem está no centro dessa mensagem. Quantas músicas já citei para vocês aqui? O melô da vingança, né? O sabor de mel. Quem está no centro dessa música? Não é? É o homem. E Deus centraliza o homem. Jesus, a gente não enxerga. Ele só entra como alguém que vai fazer a exaltação da pessoa. Mas não é só isso não. Tem mais coisa ruim que a gente ouve por aí.
muitas coisas. Meus amados irmãos, fiquem atentos, prestem atenção. Como João disse, eu digo também, essa é a última hora. Essa é a última hora. Nós estamos vivendo os últimos dias. E quando eu digo que estamos vivendo os últimos dias, eu volto a dizer, os últimos dias é da ressurreição de Jesus até a sua vinda. Mas estamos vivendo os últimos dias. E a característica desses últimos dias é o levantamento de falsos profetas, com suas heresias, que não revelam para nós quem Jesus, da maneira como ele é revelado pelo Pai, através das Escrituras. Nós precisamos ter um conhecimento completo de Jesus, para que isso molde a nossa vida em tudo que a gente fizer. Para que isso molde a nossa vida, preste atenção, no nosso relacionamento conjugal. Vocês estão entendendo? Nós precisamos conhecer Jesus e de fato quem Ele é, para que isso molde o nosso relacionamento conjugal, para que isso molde o nosso relacionamento com os nossos filhos, para que isso molde o nosso relacionamento com os nossos irmãos e a nossa vida dentro da igreja, para a gente saber quem que nós somos dentro dessa igreja aqui, em relação a Cristo, em relação à sua vontade. Estão entendendo? Eu preciso entender minha vida a partir de Cristo, a partir da palavra de Deus, para que a minha vida seja moldada para a sua glória. Quem eu sou no meu trabalho, quando você está no seu trabalho lá, quando você está estudando, quando você está na sua escola, quando você está na sua universidade, na sua faculdade, no seu curso, no seu concurso, onde você estiver, onde nós estivermos, quem nós somos. Estão entendendo? Vamos orar nessa noite. Vamos pedir a Deus que nos guarde na palavra, que nos guarde na verdade. Nós devemos ser aqueles que batalham pela verdade. A verdade é Jesus. A verdade é o Evangelho. O molde da nossa vida é o Evangelho. O molde da nossa vida é Jesus Cristo. Romanos 8, 29 diz que nós fomos predestinados por Deus para sermos conformes à imagem do seu Filho. O que Deus espera é formar a imagem do seu Filho Jesus Cristo em nossa vida. Amém? E Ele está trabalhando para isso. E é por isso que nos dá a sua palavra. Para isso que nos dá a sua verdade. Para que essa verdade nos sustente e forje em nós essa imagem. Amém? Vamos orar nessa noite. Vamos pensar a nossa vida cristã. Vamos examinar a nós mesmos. Vamos examinar a nossa vida a partir da palavra de Deus. Coloque um alvo na sua vida, a verdade. Esse foi o grande questionamento de Pilatos, que é a verdade. E a verdade estava diante dele. O que é questionar o que é verdade, tendo a verdade diante de si? Nós não sejamos como Pilatos nessa noite, estejamos aqui questionando o que é a verdade, sendo que nós estamos numa igreja, ouvindo a palavra de Jesus, e sabendo que Jesus é a verdade. A verdade é Jesus. Jesus é a verdade, que liberta, transforma e dá uma nova vida ao homem. Então vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, bendito seja o Teu nome nessa noite para todo sempre, porque verdadeiramente